Olá, um ótimo dia para todos aí que já estão nos acompanhando, começando a nossa programação ao vivo daqui na BMC News, começando agora com o Pre-Market. Eu sou Débora Oliveira e você que está aqui comigo, muito obrigada já pela audiência, para você que está chegando agora, fica à vontade, fique aí com a gente durante toda a programação do dia para poder acompanhar as notícias do mercado, tudo que você precisa saber, né, antes de tomar a decisão aí sobre os seus investimentos. Muito obrigada pela audiência de todos, pela colaboração sempre aqui com a nossa programação. E vamos lá falar sobre mercado. Daqui a pouquinho eu terei também a participação dos nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André, Eduardo Boechat, para repercutir um pouco essas notícias aqui dessa quarta-feira, gente, 12 de julho. E vamos lá, ficar de olho porque tem informação importante lá fora ao longo desse dia, tem repercussão aqui também, desdobramentos lá em Brasília e a gente vai entender o impacto de tudo isso nos mercados. Mas eu começo falando sobre os Estados Unidos hoje, já que por lá os investidores estão de olho, gente, na leitura do índice de preço ao consumidor de junho e os economistas consultados pela Dow Jones já antecipam que o indicador de inflação deve aumentar 0,3% em relação a maio e 3,1% em uma base anualizada. Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o chamado núcleo do IPC deve subir 0,3% no mês e 5% no ano. O mercado está precificando 92% de chance do Fed aumentar as taxas de juros na reunião de julho, de acordo com a ferramenta do CME Group, que a gente sempre acompanha diariamente, né, no mercado. Os principais mercados na Europa avançam antes da inflação do consumidor americano em junho, seguido, né, do fechamento positivo de Nova York dessa terça-feira e as leves altas do pré-mercado americano que a gente tem agora. Daqui a pouco atualizo aqui os números para vocês. Em Londres, os bancos subiam em bloco pouco antes das 7 horas da manhã, depois de passar do teste ali do estresse do boy. A autoridade monetária disse que as 8 maiores instituições britânicas mostram resiliência no ambiente de aperto monetário e têm largas reservas contra riscos de crédito sem necessitar de capital extra. Na Espanha, a inflação ao consumidor em junho desacelerou a 1,9% na base anual, abaixo da meta do Banco Central Europeu, aumentando o otimismo com pausa nos juros em setembro. Os principais mercados asiáticos fecharam mistos antes dessa inflação ao consumidor americano. Os papéis da China continental foram para a realização depois de 2 altas consecutivas e a cautela em Tóquio fez a bolsa fechar abaixo dos 32 mil pontos pela primeira vez em um mês, digerindo a 6ª desaceleração mensal seguida da inflação ao produtor. Hong Kong, na terceira sessão de alta, ampliou ganhos com a forte expansão da concessão de crédito bancário na China em junho, anunciada ontem. Em Dalian, o minério de ferro subiu mais um dia, 2,61%, e a gente vai repercutir, inclusive, os impactos disso no cenário doméstico aqui no Brasil. Sobre a agenda do dia, o IBGE divulga às 9 horas da manhã o volume de serviços, que deve avançar 0,4% na margem em maio, segundo pesquisa Broadcast, depois de uma queda de 1,6% em abril. Às 2h30 da tarde saem os dados semanais do fluxo cambial e lá fora, como eu falei, né, há pouco, tem o CPI nos Estados Unidos, falas de dirigentes do Fed e às 3 horas da tarde, no mesmo horário do livro bege, o Comitê Bancário do Senado vota as indicações para a vice-presidência do Fed e diretorias do Banco Central norte-americano. Às 11h30, os estoques semanais de petróleo medidos pelo DOI, também com previsão de queda de 100 mil barris por dia, serão divulgados. A gente vai acompanhando como isso deve impactar na cotação da commodity. Por, né, falar aí em cotação de commodity, o Brent agora está subindo 0,05, mais próximo ali ao 0,0, mas se mantém em alta. O barril está a $79,44. Já o WTI sobe 0,19 com o barril a $74,95, ou seja, a gente tem um Brent ali quase furando já a casa dos $80 novamente. Vamos ver depois aí da divulgação dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, tá? Nos índices futuros permanecem as altas, como eu falei para vocês, antes desse CPI, Dow Jones Futuro está subindo 0,11, S&P 500 sobe 0,18, Nasdaq está subindo agora 0,22%, né? Lembrando que a gente já vem com esse humor um pouco mais otimista lá nos Estados Unidos, né? Já é praticamente certeza dada aumento de juros do Fed, né, na próxima reunião, e a gente vai entender ao longo do dia como isso deve impactar também aqui, né, no Brasil. Na Europa, a gente continua com o DAX subindo 0,87%, FTSE no Reino Unido sobe 1,15% e CAC na França está subindo 0,69%.
E aqui no Brasil, gente, o mercado ontem deu uma aliviada aí nessa pressão que a gente foi acompanhando ao longo do pregão de terça-feira. Isso depois de Pacheco ter indicado a intenção de votar o texto da reforma tributária até meados do segundo semestre. Ele descartou a possibilidade de fatiar a proposta como forma de acelerar a aprovação dos pontos já de consenso entre os setores e disse que é importante que haja inteireza, considerando aí o sistema tributário. Mas, para o fim da tarde, o senador Eduardo Braga, que foi escolhido como relator da reforma tributária, também considerou o cenário mais provável, né, de ser de aprovação realmente pela matéria no Senado até metade de outubro, né, para depois devolver à Câmara. E com isso, já quero dar aqui bom dia para eles. Alex André, Marco Prado, muito bom dia para vocês dois. A gente teve mais um dia, né, de pauta movimentada lá em Brasília. Todas as atenções dos investidores também se voltando um pouco para ali, depois do IPCA. Daqui a pouco até repercuto desse IPCA com vocês. Mas o alívio, por incrível que pareça, né, ao contrário do que às vezes acontece, muitas vezes quando Brasília fala alguma coisa de lá, a gente já vê o impacto ali de queda. Ontem foi o contrário, deu uma aliviada com essa perspectiva, né, de andamento da reforma tributária. Bom dia, Alex. Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. E bom dia para quem está ouvindo aqui, assistindo o pré-market, né? Ontem foi engraçado, porque eu opero e eu fico com a TV ligada na BMC. Aí eu fico ouvindo a Débora atualizando o mercado. E ela falava ontem, saiu o IPCA, e a Bolsa está caindo mais, e a Bolsa está caindo mais, e a Bolsa está caindo mais. Daqui a pouco a Débora falou, não, melhorou, agora melhorou um pouquinho. Muito engraçado. Então, a gente teve um dia ontem, né, assim, onde, assim, na verdade, primeiro, sempre Brasília é o grande termômetro, né? Política e economia andam muito associadas. Por isso que é sensível, né? As principais cabeças de Brasília ficam dando entrevista. Eu sou completamente contra, Débora, presidente do Banco Central fazer um live com o banco. Eu acho isso o fim do mundo, sabe? Para mim não faz sentido. Tudo bem, ministro da Fazenda, ministro da Economia, até vai. Mas quando o presidente da Câmara, o presidente do Senado, esses caras começam a falar muita coisa, geralmente não é bem-vindo. E o mercado não gosta de volatilidade, né? E ontem não fez muito sentido. E o mercado com volatilidade, Débora, o pior é que ela machuca muita gente, né? Então o mercado cai 2%, volta 2%. No meio do caminho, a galera que opera, o pessoal de mercado sempre se posiciona e o mercado acaba sempre pegando uma hora, não tem jeito. Então, assim, o melhor dos mundos é um mercado mais contínuo, né? Um mercado mais calmo. Por isso que todo mundo fala, todo trader fala que é muito melhor operar a Bolsa Americana, por exemplo. Por quê? Porque ela é mais cadenciada, né? Então, machuca menos. Alex André, bom dia para você. Bom dia, Débora. Enfim, o dia começando, né, enfim, com esse CPI mais uma vez, depois do IPCA aqui no Brasil. E eu tô a gente já tem PPI essa semana, PPI né? na quinta, né, e temporada de resultados na sexta-feira, né, começando pelos bancos. E só um adendo, viu, Alex? Eu até falei muito sobre isso nessa terça-feira aqui, desculpa, sem querer te interromper, mas já interrompendo. O CPI nem é lá o dado que o Fed realmente, né, gosta muito ali da base realmente da estrutura, mas a gente não pode negar que isso traz certo impacto ali, pelo menos nas projeções, né, nas expectativas do mercado. Porque o mercado ele olha muito o Core CPI, né? Que é basicamente o que olharam aqui no IPCA, né? O núcleo, né? Que por isso que o mercado não gostou, né? Veio dentro esperar, mas porque o mercado não gostou, porque a bolsa estava caindo ontem por causa do núcleo, né? O núcleo de inflação continua resiliente. Mesma coisa nos Estados Unidos. Mas olhando aqui a estrutura, né? Acho que principalmente agora, nas próximas semanas aí com o Fed já, talvez subindo 0,25 lá nos Estados Unidos, e já dando realmente colocando uma expectativa que está bem ancorada no mercado, acho que tem aí mais motivos, nós teremos mais motivos positivos aí para lá na Bolsa Americana e também aqui no Brasil, Débora. Vamos acompanhar, né, ao longo do dia. Mas, gente, essas promessas aí de Brasília, de que a reforma tributária vai realmente tramitar mais rápido no Senado, não só ajudaram a aliviar o ambiente de negócio na tarde dessa terça-feira, como também afastou o dólar das máximas, né? A gente até repercutiu nessa terça aqui, ontem no pre-market, essa questão do dólar tá voltando a operar muito mais próximo ali dos R$5, mas esse maior desafio aí da semana do câmbio talvez fique justamente por conta dessa inflação consumidora nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Ainda tem um livro bege à tarde. Mas o fato é que a gente viu o dólar voltando de novo, né, Marco? Ali para casa dos 4,80 e um pouquinho, testando o coração aí de muita gente, né? Você já falou de Brasília, né? Dólar é Brasília, não tem como. O dólar é o ativo mais sensível à política que tem de todos. Qualquer ação
da carteira da Bolsa, que juros, que o dólar ele é bem frágil. Então, a primeira coisa, tanto que na preocupação do arcabouço, quando eu estava no arcabouço agora no começo desse ano, falar um pouco do dólar, né, que ele estava nas 5,30, 5,40 de novo, e estressou, porque é justamente a parte fiscal, né? Então, enquanto Brasília continuar dando seus pitacos, não continuar batendo cabeça, o dólar vai ser o primeiro ativo que sai na frente de todos. Então, a gente viu isso, né, nos últimos tempos. E aí, o que acontece, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Você tem uma Brasília ainda, como eu disse, não entrando num acordo nas reformas, encaminhadas apenas, e o investidor estrangeiro que traz dinheiro para cá, ele só vai trazer o dinheiro quando tiver tudo estabilizado, né? Então, a coisa vai entrando no eixo, alguns mais agressivos vão trazendo de forma antecipada, né? Então, o dinheiro vai entrando um pouquinho, mas agora, uma grande maioria fala, não, olha, tá tudo certo lá Brasil, então, bora para lá que eu quero comprar ação das empresas brasileiras. Mas, enquanto, para isso, a garantia que o investidor estrangeiro tem realmente é uma parte fiscal, uma parte tributária, né? Que está tentando fazer, né? Tentando arrumar a casa para que venha um dinheiro para cá, para que construa mais fábricas e, enfim, para que tenha uma expansão financeira. A economia do Brasil, de qualquer país do mundo, é assim, né? Então, o dólar aí realmente se mostrou aí ontem com a fala do Pacheco, né? Ele deu uma tranquilizada, caiu, né? Não caiu muito, né? Tem espaço para cair mais? Tem. Mas a gente sabe que é o seguinte, né, Débora? Agora não adianta também o investidor imaginar que o dólar vai dar uma pancada só para 4,50. Não é assim. A gente já falou várias vezes aqui no pré-market que o dólar no movimento de queda é o seguinte, a queda ela é muito mais lenta, porque ele cai e para, cai e para, Exato. cai e para. Parece que vai testando, né? Vai testando então, ali as regiões. Inclusive, viu, Marco, eu estava dando uma olhada, o BTG ontem à tarde saiu que o BTG Pactual cortou a projeção para o dólar no final desse ano. Esse ajuste, né, tem refletido justamente o menor temor com possível crise bancária lá no exterior, como eu falei até ainda há pouco, a gente, óbvio, vai ter o mercado de olho nesses dados que serão divulgados lá nos Estados Unidos, mas esse menor temor com essa possível crise bancária lá fora, também a melhora nesse ambiente local, foi que levaram então o BTG Pactual a alterar a estimativa de câmbio doméstico de 5,10 para o final desse ano para 4,80, tá? Lembrando, para o fim desse ano, conforme, né, a Iana Ferrão foi que trouxe ali na revisão mensal do cenário que foi feita aí pelo banco, esse movimento de apreciação do câmbio teve início, segundo ela, com a dinâmica de menor apreensão com uma crise bancária global. E isso assustou muito ali no primeiro trio o mercado, né? O mercado como um todo, colocando em dúvida, inclusive, a resiliência do sistema bancário americano, enfim. Mas aí vem essa nova projeção, isso foi divulgado pelo BTG, 4,80 agora a perspectiva do BTG para o final desse ano. Bora para Disney. Alex já comprou suas passagens, malas prontas? Já, malas prontas. Agora só tem que tomar cuidado se o dólar vai subir antes de viajar, né? Depois que... Não vale depois, né? Tem que ser antes, né? Não dá para comprar tudo de uma vez, né? Tem que comprar aos poucos. Não dá, tem que ir comprando um pouquinho. Aliás, uma ótima dica, viu, Alex? Vou até olhar aqui, sabe? Porque você falou em Disney agora, eu lembrei de uma reportagem que eu estava lendo, inclusive, sobre a Disney estar sem fila e que isso poderia ser bastante, claro, preocupante, só que seria a Disney ali da Europa. Eu estava olhando sobre isso, daqui a pouco eu trago mais informações para vocês, porque isso também acaba sendo um ponto ali de referência, se a gente começa a analisar ali o mercado, né, inclusive a economia. É um ponto de referência. Daqui a pouco eu tento trazer isso aqui mais para vocês. Mas também foi muito bem recebida ontem pelos investidores essa decisão estratégica da articulação, né, política do governo de recuar naquele decreto, meninas, que alterou as regras sobre o saneamento básico. Foi uma grande repercussão, a gente sabe disso, né, um impacto muito forte no setor. O gesto evitou uma derrota já anunciada no Senado, né? E diante dessa saída ali um pouco mais acertada com a oposição, né, por parte do governo, até amanhã serão editados novos decretos para regulamentar o marco legal de saneamento. Vão ficar de fora do novo texto praticamente todos os artigos que foram derrubados na Câmara em maio, com exceção de um, que é aquele que prorrogou até o dia 31 de dezembro o prazo para comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas do setor de saneamento. As coisas em Brasília, então, parece que anda um pouco mais pacificada, se assim a gente pode dizer, nesse recesso branco por lá. Tá vindo uma onda de boas notícias por ali, menina? Eu até tenho medo dessas coisas. Quando eu vejo um negócio muito bom, às vezes me dá um negócio, eu não sei, viu?
É difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. É bom demais para ser Mas, verdade. Sabe aquela velha máxima do bom demais para ser verdade? mas, Mas, ô Débora, ok. você tem que ver, você tem que ver o seguinte, né? O Lula está no terceiro mandato, né? Ele tem uma baita experiência, ele sabe como funciona lá, né? Então, quanto mais bater de frente, pior é. Então, É, isso é ele, verdade. ele, ele sabe fazer política como poucos ali em Brasília, fazer política, né? Então, acho que quando ele se propõe a fazer política ali, o negócio se acalmar. Agora, ele tem batido bastante no presidente do Banco Central, né? Ele tem feito outras coisas que realmente fogem. Então, para o mercado financeiro é o seguinte: Brasília, o mercado financeiro podia funcionar e Brasília dormir. Aí Brasília acordar, falar alguma coisa, o mercado financeiro abrir. Então, assim, podia ser o contrário, podia ser fuso da China. Aí você vê que ia ser uma Boa, maravilha. boa. Não pegaria ninguém de surpresa, né? Porra. E olha só, a Marco e Alex, eu até trouxe, você falou aí sobre o Banco Central, esses dados do IPCA dessa terça acabaram mexendo com as apostas da Selic, é claro, né, de agosto, a gente já viu isso aí, já tinha essa expectativa para isso acontecer. Essa chance aí do juro cair menos, ou seja, 0,25 pontos, se tornou majoritária, foi de 50% para 60%. E no final da tarde, justamente lá no evento que estava acontecendo em Goiás, um diretor de política monetária do Banco Central, o Diogo Guilhem, ele disse que a inflação de serviços e dos núcleos, né, que tem mais inércia, é o que está no foco realmente do Copom nesse momento. Ele voltou a citar a dinâmica de desinflação em duas fases, né, uma maior e mais rápida, que já se encerrou com os alimentos e bens industriais, mostrando um comportamento mais benigno, né, segundo ele, e uma segunda fase mais lenta. Guilherme também chamou atenção para a desancoragem das expectativas em prazos mais longos, que, segundo ele, nutrem o processo de preços e também citou o hiato do produto como ponto de preocupação do balanço de riscos. Os novos diretores do Banco Central, só para poder falar, né, atualizar aqui o pessoal, o Galípolo, Aquino, eles já foram aprovados ali pelo Senado, enfim, eles devem assumir oficialmente os cargos hoje pela manhã, numa cerimônia que será fechada às 10 horas da manhã. O fato, né, meninos, é que se a Selic cair menos em agosto e os Estados Unidos subirem os juros só mais uma vez, o Brasil vai ter um quadro mais favorável, do ponto de vista, né, do carry trade ali de que o cupom mais dovish e Fed mais hawkish né, acaba trazendo realmente um cenário mais positivo aqui para o Brasil. De novo, dá para poder continuar com aquele olhar para o copo meio cheio e não meio vazio, né? E isso se o Fed mantiver apenas um corte ali, uma previsão de alta, aliás, uma apenas lá nos Estados Unidos e não duas previsões de alta, não de corte, de alta lá nos Estados Unidos, né, Alex? Exatamente, Débora. O mercado nos Estados Unidos, né, está precificando aí duas altas 0,25, você já vinha comentando ao longo das últimas semanas, 92% do mercado já precifica isso. O que vier diferente disso, tanto estou falando para cima, né, caso, enfim, PCI, como você vem comentando, que é o indicador preferido, o próprio CPI, payroll acima do esperado, talvez mês que vem. Qualquer coisa que vier aí fora das expectativas, o mercado vai ficar assustado. Olha o ADP, né? De novo, eu sempre falo do ADP que foi muito fresco, né? Foi quinta-feira, o mercado panicou geral, ficou louco. E aí o payroll falou, não, calma, tá tudo certo, tá dentro das expectativas, realmente o Fed vai de 3,025. Então, ou seja, tudo mais constante, a gente vai ter um Fed Fund Rates aí bem comportado, entre 5,5% aí nessa banda, tá? Acho que não vai ficar próximo de 6%. E isso vai trazer um ânimo numa segunda onda, uma segunda pernada da Bolsa Americana, tá? Não só o Nasdaq, também o próprio S&P. Então, acho que, e também, claro, aumento do apetite de risco no mundo inteiro. E trazendo para emergentes, claro que o Brasil ele se destoa, né, de outros emergentes, não só por reformas que a gente está comentando aqui, né, reforma tributária, né, arcabouço, enfim, tem diversos assuntos que agora o governo tem um capital político grande, né, gigante agora no começo do governo para utilizar para realmente trazer um holofote aqui para o Brasil. Mas os Estados Unidos, sim, Débora, eu vejo que a temporada dos resultados talvez não seja um grande catalisador positivo no agregado, tá? Pelo que o mercado espera, pelo menos antes disso, no segundo tri, mas as grandes expectativas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, é que a partir do terceiro trimestre já começam a reaquecer as expectativas de crescimento de lucro das companhias, Débora. É isso mesmo. Vamos esperar para poder dar uma analisada. Mas, Marco, dá para poder continuar, né? Como eu vinha trazendo aí para você, eu acho que é bem esse viés aí do que o Alex está falando. E aí a gente continua com o Brasil sendo a menina dos olhos, né? Por enquanto. Até porque, no final, até vi, viu, Alex? Você trouxe aí uma tabelinha, você postou no seu Twitter, acho que foi no Twitter, né? Sobre a questão dos juros real aqui no Brasil. Ah, sim. Estamos na frente, estamos no topo do ranking, né?
Exatamente. Isso aí, o Brasil, em primeiro lugar, muita gente falando, mas cadê a Argentina, né? Cadê... Vamos tirar alguns outliers aqui, né? Mas é um ponto importante, né? O Brasil com o maior juro real do mundo, e uma discussão que realmente esse post viralizou muito, que é um post que foi, a foto, né, foi feito pela Brasil Capital, né, a gestora, e fizeram um estudo, né, dos maiores juros reais do mundo, e eles colocaram o Brasil como primeiro lugar. E entra essa discussão, né? Será até quando esse juro real é sustentável? Não é sustentável, a gente sabe, mas eu digo assim, até qual o período, né? Então o mercado está colocando agosto para realmente esse juros começarem a cair, esse diferencial do juro real começar a diminuir, porque realmente não faz sentido nenhum, né, um juro real tão grande aqui no Brasil, com as condições econômicas que nós temos, com reformas, né, com arcabouço, enfim, o Brasil nunca vai ser uma Suíça, o Brasil nunca vai ser perfeito, mas nós estamos despiorando, né, com aquela palavra, enfim, não é a melhor palavra para falar, mas todo mundo fala isso, né, o despiorar, ou seja, melhorar, né, uma perspectiva que já era muito negativa. Eu acho que é um ponto interessante, grande parte do mercado não acreditava que ia ter uma reforma tributária agora, um arcabouço fiscal, enfim. Se a gente está falando de outubro, novembro para cá, né? Então, ou seja, foi tudo muito rápido e o governo, enfim, né? O Fernando Haddad, como estava comentando essa semana, foi realmente muito articulador nesse ponto. Inclusive, depois eu queria trazer também na tela, quando estiver pronto, quando tiver uma oportunidade para falar aqui, Débora, da pesquisa que foi feita pela Genial, junto com a Quest, que avalia, né? Que avalia também. Olha que legal, o pessoal já muito rápido aqui, já de dedo no gatilho, o pessoal é muito veloz. Eu já acabei de mandar, o pessoal já colocou na tela. Aqui, ó, como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha que legal. Nós temos aqui nessa linha vermelha negativo, linha azul positivo e a linha amarela regular. Olha que interessante, né? 10% do mercado acreditava o trabalho do ministro da Fazenda como, né, um trabalho positivo, né, um trabalho bom, avaliava como um trabalho positivo. Agora 65%. Ou seja, depois que começou a passar na Câmara, né, enfim, arcabouço, o mercado começou a gostar muito do Fernando Haddad. E também, enfim, a gente começou a ver perspectivas que eram negativas, de 38%, caíram para 11%, e regular, que eram 52%, caiu para 24%. Tá? Então, acho que isso é uma grande vertente aqui. Eu tenho outros gráficos aqui, Débora, mas não sei se eu comento aqui agora, depois a gente pode comentar também. Daqui a pouquinho, deixa eu só passar mais detalhes aí dessa pesquisa Genial Quest, viu, Alex? Já estava aqui. Estamos todos sintonizados. Você já trouxe aqui, a gente já estava na expectativa para trazer justamente essa informação, saiu há pouco essa pesquisa. Deixa eu só passar mais detalhes para quem está assistindo a gente, para entender, né? Houve essa avaliação positiva do mercado sobre o governo, que foi a 20% em junho, era 2% em maio. A avaliação negativa caiu de 86% para 44%. Essa nova rodada da Genial Quest, né, junto ao mercado sobre o governo Lula, também indica uma série de outras alterações nas avaliações feitas pelos operadores financeiros em relação ao atual governo, né, federal no setor. E aí alguns destaques. Esse, né, da avaliação do mercado sobre a Haddad, que o Alex muito bem trouxe agora aí já no gráfico, já ilustrando bem aqui para vocês, de 26% para 65%. A avaliação negativa dele caiu de 37% para 11%. A gente pode dizer que é uma grata surpresa desse governo, inclusive. Muita gente falando sobre isso, né, que não esperava. Aliás, não precisa nem a gente ir muito longe, se a gente se lembrarmos ali de últimas campanhas para a presidência da República, que a Haddad não passou ali né, nas pesquisas muito para frente, saiu aí em disparado, perdendo até nas indicações ainda, né, antes das votações. Ou seja, a gente vai falar, vamos repercutir mais sobre isso. Em relação à visão de que a política econômica está na direção certa, vai de 10% para 47%. A visão negativa caiu de 90% para 53%. Parcela do mercado que prevê melhora da economia em 12 meses subiu de 13% para 53%. Os que vêm piora caiu de 61% para 21%. A postura do mercado que espera um corte da Selic em agosto subiu de 88% para 100%. A maioria do mercado espera que a reforma tributária deva aumentar a geração de empregos no país. 66% acreditam que a reforma deve aumentar o bem-estar das pessoas e 34% acham que não. A pesquisa mostra ainda que, apesar desses avanços importantes na aprovação do governo entre maio e julho, a grande maioria do mercado continua avaliando Lula como pouco ou nada confiável, segundo a Genial Quest. Essa foi a pesquisa divulgada ainda há pouquinho por aqui. Mas, em disparado de tudo isso, era como eu estava dizendo, né, Marco? Acho que o Haddad foi realmente a grande surpresa desse governo. Até para o mercado, ninguém estava esperando isso. Eu lembro quando teve a indicação do nome dele ali, todo mundo, né, assustou, porque tecnicamente falando, não seria ali o nome mais indicado.
E aí eu acho que a Alex falou, eu acho que eu vi alguma coisa sobre você falar sobre isso também, né, Alex? Você não pode você faz a compensação, né? Você vai treinando ali para poder tentar compensar alguma falha técnica que possa ter. Você trouxe algum ditadinho aqui esses dias falando sobre isso. Eu não lembro muito bem, perdoe aqui. Se você não ganha pela técnica, você ganha pelo esforço, né? Exatamente isso. Muito bem, Alex. Sabia que você lê meu pensamento. Eu sempre falo isso, né? Então, até na vida, né? Na carreira, digo tudo. Em tudo. Em tudo, né? Você tenta compensar, né? Enfim, a gente nunca vamos ser perfeitos e o Haddad, enfim, como ministro também é um ser humano, tem suas qualidades, seus defeitos, mas o que ele tem de positivo, que a gente sabe, ele é um animal político, né, como diz Aristóteles, né? Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de se comunicar, de manter interações, né, de manter realmente essas partes relacionadas muito bem próximas. E essa pesquisa aqui da Genial Quest, eu nem mandei para o pessoal aqui do nosso switcher aqui, a Renatinha, para todo mundo colocar na tela, mas não deu tempo. Mas eu estava vendo a pesquisa aqui também, Débora, e durante essa pesquisa são várias páginas, enfim, dezenas de páginas da pesquisa, mas fizeram uma pergunta que é assim: a recente melhora nos preços dos ativos é consequência de... 32% responderam que a melhora do preço dos ativos aqui no Brasil foram consequência do movimento dos mercados internacionais, 32%. E olha que interessante, 23%, que é ficou em segundo lugar, o mercado reconhece que foi o fortalecimento do ministro Haddad. Ou seja, o ministro Haddad ficou gigante, ou seja, ele conseguiu passar as reformas, articulou e 23% do mercado acredita que o preço dos ativos foi consequência dele. 20% da atuação no Congresso, 20% da atuação do Banco Central. E olha o Lula, Débora, o mercado acredita que as medidas do governo Lula, de acordo com o mercado, né, 3% só do mercado que acredita que a melhora dos preços dos ativos foi em favor, enfim, quem realmente trouxe isso foi o governo Lula. Tá? Então, o mercado está dando muito peso para o Haddad e para o Congresso e também, claro, para o Banco Central. É isso aí. Marco Prado, olha essa pesquisa, Débora, hein? Essa frase do Alex aí, ela combina muito quando eu ia paquerar, porque como eu sempre fui feio, eu sempre levei na conversa. Então, vai no esforço. Todos nós, né, o Marco? Vai no esforço. Olha, vocês dois, eu alegram minha manhã, vocês são demais. Débora, eu vou te falar uma coisa, é o seguinte, olha, a Faria Lima, ela é constituída, os Faria Limers, de muita gente jovem, né? Muita gente na parte da euforia. Da ponto de vista econômico, o Haddad, se você der 4 contas de R$100 para ele pagar, fica faltando 20. Econômico, 0. Agora, da parte política, ele tirou nota 10. Realmente, de articulação, sim. Então, assim, eu não me empolgo na parte econômica, né? Eu acho que na parte econômica ainda tem muita coisa para fazer. Ele deixou uma estrutura, um arcabouço no PowerPoint. A gente tem uma tributária nas coxas. A gente não está muito bem definido. Mas eu não quero colocar isso por água abaixo, porque foi uma grande vitória para o Brasil. Então, assim, sabe, seria muito indelicado, acho que da minha parte, qualquer um falando, o governo está usando. Não, o Haddad, como economista, 0, mas como articulador político para as reformas, ele ganhou nota 10. Então, mostra a pesquisa aí realmente, né? Mostra essa questão. Eu acho que ainda a economia do Brasil, como você falou anteriormente, ela está num ponto muito bom, à frente de outras economias, né? A América Latina, um momento muito bom, porém, a gente tem que ver muita coisa acontecer ainda para que eu possa falar, poxa, o Brasil aí realmente está nos trilhos, né? Eu acho que politicamente aí a gente tem um presidente que ainda continua falando do movimento das coisas muito conturbadas aí, né? Para coisas muito, muito agressivo para a condução das coisas. Então, Haddad, ele tem sido a peça principal aí entre Brasília, Executivo, Legislativo e Judiciário. É isso aí. Bom, a gente vai seguir acompanhando, né, também os impactos disso, a leitura que o mercado terá em relação a essa pesquisa por aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, deixa eu só lembrar para vocês, Estados Unidos continua ali em altas, índices futuros por lá sobem, Nasdaq futuros subindo 0,31%, S&P 500 futuros subindo 0,24%, Dow Jones futuros subindo 0,16%, certo otimismo ainda ali antes dessa divulgação, né, do CPI daqui a pouquinho. Nas commodities também temos altas, teremos também estoques de petróleo sendo divulgados logo mais às 10 horas da manhã. E a gente vai acompanhando aqui, atualizando vocês, diante de que as notícias, né, vão saindo, você fica aqui com a gente. Eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta, tem mais mercado aqui para vocês. Até já, pessoal. O que impacta a economia e o mercado global?
Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em ine.ep.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Vortex Beyond. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos falar agora um pouco mais sobre mercado corporativo, gente. Eu quero já trazer uma notícia que eu estou de olho aqui. Saiu agora cedinho sobre JBS preparar uma dupla listagem para multiplicar o seu valor com um outro touro, digamos assim. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. A JBS, né, quer dar esse passo aí transformacional na companhia. O CEO Global confirmou que deve multiplicar o valor da empresa, isso. Foi um fato relevante publicado pela CVM, que diz que a JBS anunciou o plano de fazer dupla listagem de suas ações nas bolsas de Nova York e na NYSE, né, e também aqui na B3. A empresa vai convocar uma assembleia com acionistas em 30 dias e depois vai aguardar a apreciação, claro, dos minoritários, que deve levar outros 30 dias para isso, ou seja, pelo menos uns 2 meses aí para frente. Se tudo der certo e o plano for aprovado, a expectativa é de estar negociando em 2 bolsas em dezembro desse ano. Alex, explica melhor isso para a gente aí, dessa proposta da JBS, de como que seria então, como que isso vai acontecer. De acordo com o CEO da empresa, eles querem multiplicar o valor da companhia. Olha isso. Exatamente. Estava até pegando aqui os números, né? Enfim, da reportagem também das informações. Um ponto importante, eu estava vendo agora de manhã, também muito fresco essa informação. JBS lança dupla listagem, então para quem é acionista de JBS, a proposta era, beleza, a gente vai listar nos Estados Unidos, que faz muito sentido, né? A JBS tem uma grande participação por lá, tem muita liquidez nos Estados Unidos, enfim, tem instrumentos também de financiamento via equity dos Estados Unidos, pode ajudar bastante, então esse é um ponto de vista estratégico da empresa. Listando lá fora, acionistas aqui do Brasil terão BDR, tem uma possibilidade, caso queiram, aí, ter uma BDR nível 2, ou até mesmo, né, está escrito aqui, caso, né, o investidor queira, né, está escrito aqui, ó, caso o investidor queira, ele pode ter uma BDR nível 2, o espelho da ação que vai ser listado em Nova York, e também, caso ele não queira, ele pode migrar para as ações classe A. Tá? Então, lembrando que, se preferir, até dezembro de 2026, o acionista poderá converter 55% das ações classe A em ações classe B, que tem um poder de voto 10 vezes maior, tá? Como se fosse ordinária preferencial. O outro ponto importante, intenção de dividendos, né? Eles falaram que eles querem distribuir também mais de 2 bilhões de dividendos, R$1 por ação, por cada papel em circulação para os acionistas. Lembrando que a família Batista continuará no controle da companhia. Tá? E, por outro lado, né, eles disseram aí, depois da efetivação dessa dupla listagem, as ações pelos acionistas controladores corresponderão aí em torno de 55% da participação total da JBS e também
de acordo com esse movimento, como a Débora comentou, vai dar mais flexibilidade para a companhia financiar seu crescimento, não só por dívida, mas também por equity, como eu comentei, isso que é muito importante, que eles conseguem fazer aquisições transformacionais. Por quê? Porque ele tendo equity nos Estados Unidos, ele consegue fazer troca de ações, né? Então, não necessariamente de desembolso de capital, via terceiros ou capital próprio. Então, acho que esse é um ponto importante. Por valuation, né, a empresa aqui no Brasil está valendo 38 bilhões na B3, estão negociando um múltiplo 4,3 preço sobre lucro, então 4 vezes lucro. Lembrando que lá fora, por exemplo, a própria Pringles, né, que também é uma concorrente lá, eles está valendo aí 11 vezes preço sobre lucro, e a Tyson Foods, que também é a principal concorrente deles, está valendo 13 vezes preço sobre lucro. Então, ou seja, o desconto, né, que a companhia tem e também nessa reprecificação com essa dupla listagem é que realmente traz esse poder de multiplicação, né, que a companhia diz aí com essa dupla listagem que pode trazer para a companhia listando lá nos Estados Unidos. É isso que a companhia espera, Débora. É isso aí, eu estou até com um gráfico aqui de JBS para a gente dar uma olhada. A companhia ontem terminou de em queda, mas ontem, né, foi queda para todo o setor, enfim. Mas olha só, se a gente der uma olhada no gráfico de JBS, vai lá de 2021 para cá, olha só quanto que a companhia já realmente veio ganhando de valor. O papel que saiu da casa dos R$23 ali, numa mínima aqui que teve em junho de 2021, batendo aqui os R$ 33,58 nesse pregão, né, dessa terça-feira, ou seja, né, vem um gráfico interessante, inclusive, de JBS, e agora com essa notícia, né? Vamos aguardar os desdobramentos, porque no final das contas, né, só lembrando, ainda tem Assembleia Geral para poder acontecer, depois ouvir minoritários, isso é um processo ainda que deve levar pelo menos uns 2 meses pela frente. Falando mais de mercado, agora deixa eu dar bom dia para ele que está chegando aqui na nossa programação, Eduardo Boechat, muito bom dia para você, um forte abraço para você, todo o time da Active, obrigada aí pela companhia. Muito bom dia, e eu já quero começar dando um bom dia para você, viu, Boechat? Eu andei dando umas bisoiadas no seu Twitter ontem, eu vi que você prestou atenção ali, né, na movimentação da Vale. Aliás, a sorte desse Bovespa nessa terça-feira foi esse papel da Vale surfando aí nessas notícias recentes de estímulos do setor imobiliário lá na China, que acabou contribuindo, inclusive, nessa alta da Vale para dar uma aliviadinha ali nesse Bovespa dessa terça. E a gente já tem falado muito aqui na nossa programação sobre esse sufoco dessa recuperação econômica, né, lá da China, essa expectativa por mais estímulos no setor imobiliário, já anunciaram ali redução de juros, né, eles querem mais medidas, enfim. Mas aí, nos últimos dias, o que Pequim tem feito já impactou ali no minério, vem impactando no setor doméstico, e eu vi que você tuitou ali justamente chamando a atenção para esse rompimento da tendência de baixa da Vale ontem. Será que agora vem um novo ciclo de alta para esse papel, Boechat? O que você estava, pelo menos atento eu tô. Quem não segue o Boechat, inclusive, já fica o recado aí. Já procura ele lá no Twitter para poder acompanhar ele também. Bom dia, Boechat. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Alex. Pois então, ontem foi um dia legal para a Vale, né? Vem um papel que vem sendo, né, vem apanhando bastante muito aí há bastante tempo, né? Perdeu essa volta toda da Bolsa recente, a Vale não acompanhou, né? Não ficou para trás, ficou lagging ali no movimento. Um dia estranho, esses dias estranhos assim, costumam me acender todos os faróis aqui, né? Todas as luzes, quando tem um dia de mais de 3% de alta, do nada, né? Sem um negócio muito aparente para o movimento. Achei interessante, botei lá no Twitter, quem quiser seguir, Eduardo Boechat 5. Botei lá no Twitter, acho que a gente pode ver um movimentozinho sim, um rompimento importante ali, uma linha de tendência que está há bastante tempo já, estou sem o gráfico aqui, mas uma linha de tendência de baixo que já está há bastante tempo consolidada, um rompimento importante. Acho que tem uma média móvel ali, a média móvel de 200 no diário, ela é perto de 77 alguma coisa. Eu acho que pode ser um target legal aí para quem opera Vale, quem opera, né, tem operações no Brasil. Acho que 77 pode ser um preço legal. Não acho que tem nenhuma reversão de modelo da Vale, né? Acho que isso aí passa muito mais por China, por preço de minério subir mais consistentemente, enfim. Mas, puxa, o mercado é isso aí, né? A gente vive... Eu tinha um chefe que falava que no longo prazo, né, todos estaremos mortos, e o longo prazo é a soma dos curtos prazos, ou seja, né, o que vai acontecer aí, né, cada dia que passa é um dia. No final do dia a gente tem que ter juntado como trader, né, o grande objetivo do trader é no final de cada dia você sair com mais dinheiro do que quando você entrou, né? Terminar o dia com mais dinheiro do que quando começou o dia. Essa é a meta de qualquer trader.
eu acho que talvez Vale seja um papel aí para a gente dar uma olhada com mais calma aí, o stop curto, que eu gosto de coisa assim, eu gosto de operar papéis que eu tenho possibilidade de ganho maior com stop menor. O stop já está dado ali, se voltar para as mínimas ali, acho que já era. E você tem uma possibilidade maior de buscar o preço para cima. Acho interessante o pessoal botar no radar aí Vale. Tá aí, você foi ligeiro aqui, ó. Trouxe até seu Twitter aqui pro pessoal dar uma olhada na tela, não sei se vocês vão conseguir observar, mas tá aqui, ó. Ele trouxe aqui o gráfico, né? Vinha nessa tendência aqui claramente de baixo, ele compartilhou aqui. É que o último candlezinho realmente tocando ali, olha só, né? Passando aqui um pouco e revertendo essa tendência de baixo que vinha. E tá o target mesmo que o Boechat estava falando, é 77 mesmo que você pôs, viu, Boechat? 77,50, se eu não me engano aqui. Deixa eu tentar fechar aqui para poder trazer no seu post. Tem a linha vermelha no gráfico ali. É, exato, 77,50, exatamente isso. A linhazinha vermelha aqui tá aqui, ó. Olha aí esse moço, @Eduardo Boechat 5. Tô ligadinha aí, viu, seu Eduardo Boechat. E, gente, deixa eu deixar os meninos dar bom dia para você também, né? Marco, Alex estão aqui no quadro, só eu fico conversando depois que o Eduardo Boechat entra e parece que eu não esqueci, não. Vocês estão aí com a gente também, viu, o Marco e Alex? Alex, tá vendo? Ó, só viajar pra Islândia que você tem Twitter famoso, viu? É que a beleza, né? A beleza, Marco. A beleza ofusca muito a minha beleza. Brincadeira, viu? Olha isso, sei não, viu? Ó, vamos falar sobre essa Petrobras, gente, mas tem alguns pontos aqui que antes eu quero trazer para você. Seguinte, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, pediu para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, para o CAD, uma manifestação em defesa do direito da Petrobras definir livremente os preços dos combustíveis. O ofício foi entregue pessoalmente ao presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, e o pedido de manifestação veio, né, logo depois das reclamações da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, contra a política de preço da estatal. A entidade alega que os cortes recentes colocaram os preços abaixo do patamar que seria considerado o ideal. Silveira diz em ofício que, ao se adotar a obrigação de preço de paridade internacional, a Petrobras sempre praticava o preço do seu pior concorrente, do importador mais ineficiente e, por óbvio, beneficiava os associados da ABICOM e prejudicava a sociedade brasileira com os preços mais altos possíveis. Foi o que disse o documento. A área técnica do CAD ainda vai analisar o pedido, não tem um prazo para poder se manifestar. E na saída da reunião, o ministro disse que está otimista, né, de que o órgão antitrust aí não vai atender ao pleito dos importadores e que, nas suas palavras, querem impedir que os consumidores paguem menos pelos combustíveis. Bom, a Petrobras também caiu ontem na contramão do petróleo, no dia e depois da estatal petrolífera ter iniciado essa due diligence para eventual preferência na venda dos ativos da Novonor na Braskem. Parece que o mercado não gostou muito da notícia, né? E temos ainda, em meio a polêmicas, a danada da política de preço da companhia. Como bem lembrou o Boechat aqui nessa terça, né? A companhia tem mudado de perfil com esse novo governo e isso é o fato, né, Alex? Marco e Boechat. Deixa o Alex primeiro, os mais jovens hoje, Alex. Pode prossiga aí. Não, vou deixar contigo, vai, o Marco. Depois eu comento aqui em cima, vai lá. A gente tem a Petrobras, né, por ser a grande o dono da Petrobras é o governo, tem muita ingerência política ao longo do processo. A gente tem todos os governos, né? Por isso que muita gente, o Boechat, um deles, não gosta de operar, não gosta de comprar ação de estatal assim. Mas o que vale alimentar também é o fato de que ela, por ser o governo é o maior sócio dela, a gente tem muita briga também, né? Muita oposição, passando pautas que, de uma certa forma, não nem todas são pautas que é melhor para o país, digamos assim. Política de preço realmente vem mudando. A gente sabe que Petrobras, eu já tenho dito aqui no pré-market, que ela vai sentir esse impacto daqui a 1 ano e meio, não agora imediato. Então, como a gente está falando de mercado financeiro, de investimento, oportunidades, em tudo passando para você, para o telespectador, é o momento. O momento da companhia, da ação da companhia, ela foi que puxou isso, o índice Bovespa, subiu, acho que 50%, alguma coisa assim, nesse ano de 2023, né? Então, o momento da Petrobras ainda é muito bom para a ação, né? Agora, a questão vou falar como empresa, eu não tenho essa capacidade, né, de fazer o valuation da empresa a preço do combustível. Estou falando como ação. A ação ainda é promissora, né? Lá fora ainda é favorável, preço do barril do petróleo,
para essas políticas. Então, acho que a Petrobras, ainda como investimento, ela pode ser uma boa opção, é claro, né? E até mesmo como dividendos. Mas daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que a Petrobras vai ter uma outra conotação no mercado, com viés muito mais negativo do que positivo nesse momento. O Marco, Boechat, eu vejo que essa questão da Petrobras, a Petrobras, assim, olhando como um fator, né, enfim, não só da precificação, mas realmente o poder de influência da companhia é muito grande. Então eu vejo que isso sempre foi algo que foi discutido pelo mercado, mas eu não vejo nada como um entrave, né, em relação a esse ponto, tá? Muito pelo contrário. Mas enfim, abre uma discussão imensa aqui em relação a esse ponto, mas acho que essa questão de competitividade também deve, enfim, trazer mais discussões ao longo dos próximos dias, Débora. Como o Boechat muito bem falou, né, Boechat, é realmente uma mudança clara ali de perfil da companhia. Eu até trouxe o relatório aqui da Bicom antes, só para a gente ficar atento. O último relatório de ontem, né, dia 11, está aqui. Na gasolina, a gente teria que ter um reajuste, né, um aumento de 13%, no caso de 38 centavos de aumento, para poder ficar um pouco ali dentro do que seria uma paridade, e no diesel teria que ter um aumento de 11%. Diga-se o que disser, mas essa questão da política de preço da companhia tem muita coisa ainda obscura nessa história, né? A gente viu, inclusive, aí no efeito disso e das outras notícias, Petrobras escolando bastante desse preço do petróleo. Não dava para a gente deixar de falar dela hoje por aqui, né, Boechat? Eu acho que essa aí é o grande pulo do... Desculpa, perdão. É o que deve, né, testar essa lua de mel do mercado com Petrobras aí, é o preço né, se a gente vê uma alta de petróleo aí no curto prazo, né? Se o petróleo subir mais uns 10%, né? Pensa o seguinte cenário, né, de petróleo subir 10% e dólar voltar para R$ 5,00, R$ 5,10. O que Petrobras vai fazer? Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, vai ver, ninguém tem, né? Mas eu não acredito que eles vão, né, que Petrobras vai subir preço de gasolina tão fácil assim, não. Né? Acho que está dado a nova política, a nova intenção da empresa, e acho que isso vai testar a alegria do mercado com Petrobras. Eu tenho alguns dogmas aí, né? Eu não compro estatal, mas não é por causa desse governo, não, tá? Qualquer governo, né? O último governo também tivemos momentos ali também de troca de presidente, enfim, de interferência na empresa, e aí Petrobras caía. Eu não compro. E, obviamente, tem momentos como esse agora, né, que Petrobras bombou, Banco do Brasil, todo mundo quer, né? Que aí você fica meio chupando o dedo, mas eu nem fico, né, vou te falar que eu nem fico preocupado, nem fico chateado, nem com raiva, nada, porque realmente eu jamais vou operar isso aí, então eu nem fico chateado, né? Então, estatais é um grupo que eu não olho, companhias aéreas também é outro grupo que eu também ignoro, né? Acho um negócio muito ruim. E varejistas no Brasil. Varejistas no Brasil também estou fora sempre. Então, esses 3 grupos aí estão lá com X do lado. Eu não quero nem olhar as ações, não me interessa, não tem nada ali que eu vou... Né? Vai que eu gosto, né? E eu tenho que comprar. Né? E aí eu vou ficar numa pressão. Então, eu prefiro ficar de fora. Tem tantos outros setores, tantas outras empresas para a gente analisar. Esses 3 setores aí, esses 3 tipos de empresa, eu não gosto. Não gosto e prefiro ficar fora. E falando um pouco sobre questão de tecnologia, deixa eu trazer uma notícia que eu estava de olho aqui e me chamou bastante atenção. A gente tem muita dúvida ainda sobre esse futuro dos carros elétricos, né? A gente tem visto um avanço muito grande. Não faz muito, a gente estava até comentando aqui, viu, o Boechat estava de férias, mas a forma como a BYD está entrando aqui no Brasil, a chinesa, né, entrando forte no mercado, trouxe um último lançamento aí que conseguiu vender 100 e tantos carros, foi um carro a cada 2 minutos e meio, um carro elétrico sendo vendido no lançamento aqui no Brasil, tem mais ou menos 2 semanas que isso aconteceu. E agora, pela manhã, eu estava lendo aqui uma reportagem sobre uma descoberta de uma mineradora lá na Noruega que anunciou uma reserva gigante de rocha fosfática. Diz que é capaz, inclusive, essa reserva de suprir a demanda global de fertilizantes e carros elétricos por pelos próximos, 50 anos. Bom, a mineradora estimou que essa reserva tenha 70 bilhões de toneladas de fosfato. A reserva é constituída por 2 áreas de 400 metros ali de profundidade. Segundo o fundador da mineradora, permite o fornecimento de matérias-primas para poder atender a demanda global pelo próximo meio século.
E aí meu questionamento é justamente esse, né? Uma das coisas que traz muita certeza sobre essa questão de investimento em carros elétricos, e aí, claro, isso atrela talvez o futuro ali de várias companhias que a gente sabe que existe no mercado, é sobre como que vai alimentar essa indústria, o desdobramento de tudo isso. E vem agora uma descoberta como essa. Pode ter ali um bom time, na tua opinião, para determinados setores, talvez, né? Para começar a olhar para outras coisas que a gente às vezes deixa fora do radar ou por causa de muita dúvida, né? Descarta ali do cenário, ou Boechat? Eu não vi essa notícia aí dessa descoberta dessa mina de fosfato. Realmente 50 anos é muitos anos, né? Muita coisa. Parece que o negócio, então, é importante. Mas não cheguei a ver essa notícia. Sobre carros elétricos, enfim. Carros elétricos, acho que é um negócio irreversível, né? Acho que a gente não... A partir de agora é um processo de refinamento de tecnologia, né? Igual tudo, né? Eu lembro de pagar, né? De as pessoas pagarem... Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro na época, mas pagar 20 mil reais numa televisão de plasma. Vocês lembram da televisão de plasma? Ela custava 20 mil reais em 2004, mais ou menos, 2003. Imagina, 20 mil reais em 2003, quanto que isso não era de dinheiro? Hoje em dia, a televisão de plasma não serve para absolutamente nada. Ou seja, a tecnologia avança muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido. Então, hoje, as baterias que a gente tem provavelmente vão melhorar muito. E eu acho que isso é um negócio meio sem retorno, né? Acho que a gente só vai ver melhorar isso ao longo do tempo. Marco Prado. Sobre essa reserva aí, Débora, acho que pode mudar até o setor imobiliário da região, né? Com certeza, né? Se começar realmente, se for verdade isso, né? Se tiver toda essa abundância nessa commodity, desse minério aí, a migração já começa, a mudança e a oportunidade já começa logo pelo setor imobiliário, que deve vender todas as casas da região ali. Sobre o carro elétrico, concordo com o Boechat, as baterias ainda são embrionárias. Se você, por exemplo, quiser fazer um ônibus chegar de São Paulo até Campinas, você tem que encher o ônibus só de bateria, né, pelo tamanho das baterias para chegar. Então, à medida que for evoluindo a tecnologia, vai aprimorando, vão surgindo, vai barateando o custo do carro elétrico, que ainda é muito alto. Mas, segundo pesquisas, né, 2050, não teremos mais carro a combustão. Aí eu estou esperar um momento bem baratinho, Débora, para poder comprar meu carro elétrico. Mas tem que baratear muito, viu? Eu já fiz uns test drives aí, alguns, sinceramente, me surpreenderam bastante. Você gostou? Opa, esse da BYD, então, BYD patrocina nós. # fica o recado, hein, filho? Porque o negócio é surpreendente mesmo, me surpreendeu de verdade, sério. Né? Quando a gente fala assim, eu nem é um carro tenho. Chinês. Eu também não, viu, Boechat? Já tô Só assim avião, há mais né? de anos. Nem carro tem. Quer dizer, não é que eu não tenho carro. Calma, não pode ter submarino, eu tenho um Mercedes 1980. Não sei se isso conta como carro. Acho que não, né? Não. Só dá trabalho. Mas tem um outro ponto aqui, além dessa questão do setor do carro elétrico, que me chamou a atenção é porque realmente, para fertilizantes, isso é um ponto importante, essa reserva que foi descoberta. A gente tem, hoje, cerca de 90% do fosfato que é extraído das rochas são utilizados pela indústria agrícola na produção dos fertilizantes. E não muito tempo atrás, quando estourou essa guerra na Ucrânia, foi uma grande preocupação global, justamente, né, o fornecimento de fertilizantes para a indústria agrícola do mundo inteiro, né, Alex? Exatamente. Eu acho que essa questão aí do fosfato ajuda bastante, né, Débora? Porque agora com essa eletrificação, né, a Vale também entra com essa participação, enfim, tem outras companhias também do setor, não só listadas aqui no Brasil, listadas lá fora, que tem essa grande importância dessa transição energética em toda a cadeia, desde as commodities até as empresas de transformação. Então, acho que realmente vão precisar, sim. Acho que quando a gente fala 2050 ou nos próximos 50 anos, enfim, é um lapso temporal que parece muito grande, mas não é, porque uma coisa que o Boechat falou, a velocidade da tecnologia, dependendo, né, de como a demanda realmente possa crescer, se realmente crescer de forma exponencial, e cada vez que uma nova tecnologia é empregada, né, a capacidade de ser aderido no mercado é muito mais rápido do que a anterior, pelo barateamento, pela, enfim, questão de cadeias logísticas mais eficientes, enfim, N explicações aqui. Então, isso pode também adiantar. Então, acho que é um ponto importante em relação a essa notícia, Débora, que você comentou. Aí, recadinho dado. Eduardo Boechat, deixa eu já me despedir de você, para você deixar o recadinho final aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando. A gente tem, né, CPI, dados de inflação ali importantes para serem divulgados ainda nos Estados Unidos.
O dólar já deu uma aliviada ontem ali depois do cenário político, né? Parece que Brasília tá bem ali, tá? Acho que estão nos bons ânimos, bons ares, né? Até então, até o momento. Eu não vou nem falar muito alto, que é para eles não escutarem a gente, porque tudo pode mudar ali a qualquer momento, é melhor nem se admirar. Vou deixar. Hoje eu acho que o dado mais relevante hoje, com certeza, é o CPI, né? O CPI, vamos ficar de olho aí daqui a pouquinho. Deve ser o dado que define o dia. Acompanhar como é que vai ser o andamento. Os núcleos ainda estão altos, mas o mercado estava em expectativa de um, né? Apesar do Banco Central americano estar falando em 2 altas, o mercado está precificando uma só. Acho que tem ainda água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Teremos volatilidade. Então vamos acompanhar o dado do CPI daqui a pouco, dado muito relevante para o mercado, e apertem seus cintos porque vai balançar. Valeu, galera! Amanhã estamos aí. É isso aí. Obrigada, viu, Edu? Até amanhã para você. Muito obrigada pela parceria, companhia de sempre. Forte abraço para você, para todo o time da Active. Obrigada. Tchau, tchau. Continuando por aqui, tá, gente? Deixa eu só trazer uma informação. A gente estava falando nesse momento aqui sobre essa questão de combustível, né? Política de preço aqui da companhia. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que estava dando entrevista aqui para algumas rádios, acaba de dizer que o governo estuda elevar para 30% o percentual de álcool na gasolina. O governo, então, estuda elevar para 30% essa quantidade de álcool na gasolina. Vamos dar uma olhada, deixa eu só trazer outras aspas aqui. O Alckmin também disse que o Centro-Oeste será muito beneficiado pela reforma tributária, que vai tirar ali um dos gargalos, né, que tem ali no Brasil, para que o Brasil exporte mais. Ele falou também sobre uma questão da desindustrialização para poder fortalecer a indústria do país. 70% da pesquisa de inovação é na área industrial e ela é fundamental para o desenvolvimento brasileiro. O Alckmin estava dando uma entrevista ali para uma rádio, para algumas emissoras de rádio aqui durante essa manhã. E aí ele também fala sobre essa questão de elevar em 30% o preço do álcool, o percentual do álcool na gasolina. E aí isso já me acende uma luzinha aqui, viu, Alex, para algumas companhias, inclusive, né? Não dá para poder a gente deixar de falar. Jalles Machado, Raízen, deixa eu até trazer o setor aqui de óleo, gás e biocombustível para a gente dar uma olhada. Foram papéis que a gente teve queda ali importante, né? São Martinho, inclusive, também está aqui. Depois que a gente teve esse anúncio desse segundo corte, Alex, a gente vê essas companhias passarem dias ali performando nas quedas, porque no final das contas perde um pouco da competitividade, né, em relação à gasolina. E aí agora vem essa notícia do vice-presidente sobre aumentar o percentual de álcool na gasolina. Vamos traduzir isso aí para quem está assistindo a gente? Isso traduz em quê? Mais volumes, né? Então, ou seja, isso vai ter uma demanda maior, né, por etanol. Então, ou seja, as empresas, enfim, como Jalles, Raízen, enfim, vão ter uma demanda adicional, natural, né, nessa mistura entre a gasolina e o etanol. O percentual obrigatório, possivelmente, se for aprovado, vai ser maior. Então, isso naturalmente traz um volume adicional de receita, né? E também de produção, enfim, isso é um fator muito positivo, Débora, tá? Caso seja aprovado, isso deve sim animar o setor. Só essa notícia, a gente não sabe se, enfim, o que vai ser aprovado, mas só a vontade, né, do vice-presidente Geraldo Alckmin colocar isso na pauta, sim, traz um otimismo adicional para o mercado. Daí, então, ó, Jalles Machado, São Martinho e Raízen, eu estou até de olho aqui, ó, Raízen foi a menor alta do setor do óleo, gás e biocombustível ontem, subiu 0,47%, Jalles Machado subiu 0,77% ontem, a 7,86% o papel, né? A gente está acompanhando aqui a movimentação no ano, Raízen está acumulando alta de 17,74% por enquanto, Jalles Machado está aqui acumulando alta no ano de 2,88%, São Martinho ontem ficou em queda de 0,85%, mas também acumula ainda alta, né, no ano de 29,33%, são papéis que, se isso realmente se confirma, como o Alex muito bem, né, trouxe aqui para a gente, isso pode acabar beneficiando essas companhias que foram um pouco depreciadas ali em relação a preço, a valor, depois desse segundo anúncio, em menos de um mês ali da Petrobras, né? Vamos ver o que isso vai significar, né, para o mercado e como que o mercado vai interpretar isso por aqui. Deixa eu só atualizar vocês aqui também, daqui a pouquinho a gente já começa, né, com a abertura dos futuros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente permanece com alta, né, nos futuros por lá, Dow Jones Futuro subindo 0,16%, S&P 500 Futuro sobe 0,25%, Nasdaq Futuro está subindo 0,62%. Permanece, então, esse sentimento de maior otimismo.
na expectativa por essa saída, né, por essa divulgação do CPI, será logo mais às 9h30 da manhã, tá? Em relação às commodities, a gente já vinha com alta aqui, né, do petróleo desde mais cedo, né, desde manhã, a gente já vinha acompanhando essa movimentação de alta no Brent, no barril do Brent do WTI, e a gente continuou. O Brent está agora a $79,63, alta de 0,29%, né, quase ali furando os $80, vamos acompanhando, né, vai ter aí também a divulgação dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, isso pode impactar diretamente nesse preço do petróleo, a gente vai atualizando vocês. O WTI também sobe 0,43%, está a $75,15. E aí, na Europa, a gente segue com o DAX subindo 0,96, CAC na França subindo 0,80, FTSE no Reino Unido é que mais sobe por lá, por enquanto, 1,41% de alta para FTSE no Reino Unido. Então, o cenário é positivo lá fora, a gente tem Brasília ali aliviando um pouco ali as tensões, está sinalizando, né, algum andamento positivo e algumas pautas importantes que o mercado segue de olho, e isso já aliviou pressão no mercado nessa terça-feira. Vamos ver como que fica então na abertura logo nessa quarta, depois inclusive que a gente também tem cenário um pouco mais positivo lá fora. Tem os dados aí de inflação dos Estados Unidos, que isso também com certeza deve fazer preço por aqui, logo na abertura, e eu vou atualizando vocês, tá? Lembrando que o minério de ferro teve mais um dia de alta, mais de 2% de alta na primeira sessão nos contratos futuros da Lian, 2,61%, estimativas ali de mais estímulos de Pequim em relação ao setor imobiliário, e isso tudo pode mais um dia trazer preço positivo para o setor aqui no Brasil, inclusive para Vale. A gente muito bem já comentou sobre Vale aqui, né, com o Eduardo Boechat, que pode estar rompendo ali uma tendência de baixa que o papel já vinha trazendo, né, nos últimos pregões. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Na volta trago aqui a abertura do futuro aqui no Brasil, também do dólar futuro, de como que a gente vai ficar aqui no andamento, nesse pré-mercado. O que vem pela frente? Você continua aqui na nossa programação ao vivo na BMC News, porque o mercado, assim, ó, tempo real ao vivo, você só acompanha aqui na BMC News esse pré-mercado. Então fica aí, não sai daí, a gente volta já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor.
Estamos de volta. Deixa eu já trazer aqui essa abertura do mercado do índice futuro por aqui. A operação do dólar futuro nesse momento tem aqui uma queda de 0,12, moeda americana ainda, né, buscando um sentido melhor, mas já na tendência de queda 0,13, 0,12 aqui logo nessa abertura no índice, no Infut, a gente vai abrindo com a movimentação de alta de 0,10 nesse momento. Está aqui nos 119.275 pontos. Vamos ver como é que vai buscar aqui uma direção. Primeiros minutinhos, né? Tem só 5 minutinhos aqui de como que esse futuro, como esses futuros americanos, esses futuros aqui no Brasil, deve continuar operando. Lembrando que lá nos Estados Unidos a gente tem essa tendência de alta, né? Expectativa pelo CPI. Aqui no Brasil a gente descolou dessa alta dos Estados Unidos depois, né, de IPCA, que saiu por aqui, depois dos dados do cenário doméstico, acabou descolando um pouco, né, do que a gente estava acompanhando lá fora. Mas agora aqui, nessa abertura dos mercados, a gente tem visto aqui uma movimentação de alta no índice futuro e dólar futuro em queda, né, senhor Marco Prado? Você está acompanhando daí? Aqui no celular, aqui, tudo internet, tá tudo de uma coisa só. Ô, Débora, você sabe que a gente, antigamente, no pregão ali, a gente operava o mercado, a gente tinha uma cotação de Dow Jones na tela, numa pedra, no computador, que era fincado no mármore. E ao longo dos anos, a gente foi sempre tendo um driver como referência, né? Então, eu já olhei, por exemplo, operei o dólar olhando o petróleo, já operei o dólar olhando o peso mexicano, já operando mesmo as bolsas americanas. E ultimamente eu percebo que o nosso mercado está completamente descolado lá fora. Eu não tenho, assim, eu olho lá fora o movimento de manhã, vejo a análise ali, olho, as bolsas estão subindo, como é que está o dólar lá fora, e depois ao longo do dia eu esqueço. Porque o nosso mercado realmente, como você mesma trouxe agora aí na sua fala, ele tem vida própria, ele está realmente completamente descolando lá de fora, não dá para ficar acompanhando mais movimento não. Claro, temos o CPI daqui 23 minutos que vai sair, que vai ditar o caminho das bolsas do mundo inteiro. Aqui não vai ser diferente. Mas depois, né, a estrutura interna é o que prevalece. Boa. Deixa eu trazer aqui uma informação que a gente já estava na nossa agenda para ser divulgado hoje, que era o volume de serviços. O IBGE acaba de divulgar, então, o volume de serviços do Brasil se expandiu 0,9% em maio em relação a abril, na série com ajuste sazonal, depois de ter recuado 1,5% no mês anterior, conforme mostrou, né, o IBGE, né, no dado divulgado há pouco. Dessa forma, o setor se encontra 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020, né, na pré-pandemia, e 2% abaixo de dezembro de 2022, que é o ponto mais alto da série histórica. O acumulado do ano foi a 4,8%, né, em relação na comparação anual, mesmo período de 2022. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 6,8% em abril para 6,4% em maio 2023, que é o menor resultado desde agosto de 2021. Mas se a gente for, né, dar uma olhada aí no mês, houve uma expansão de 0,9% em maio em relação a abril, né, depois de ter recuado ali no mês de abril. E, inclusive, um ponto de preocupação do Banco Central fica justamente para o núcleo de serviços ainda em relação à inflação aqui no Brasil, né, meninos? O cara não tem emprego, o cara tem que ser empreendedor, né? Então, os serviços aumentam abruptamente. E segue assim. Mais uma prova de que realmente eu acredito, né, Alex, me corrija aí, você como economista, eu como economista sou uma ótima jornalista, né? Mas aí é mais uma prova, reforça ainda mais esse discurso do Banco Central de que existe aquela preocupação com esse núcleo de serviços. Eu acho que é a única coisa que ainda trava um pouco ali nessa questão dos dados em relação ao Copom. Exato, Débora, mas isso, enfim, eu acho que já está mostrando um arrefecimento. Acho que é só questão de tempo agora para agosto para começar esse corte. Inclusive naquela pesquisa da Genial, que eu também vou trazer alguns gráficos para comentar, 90%, até mais do que isso, enfim, quase 100% unânime o mercado, coloca aí que o corte de juros já vai começar. Não tem como fecharmos o ano de 2023 em 3,75, né? Ou seja, com todos os indicadores que aparecem, enfim, até o âmbito global. Tudo melhorou, né? Antes tinha crise bancária, agora, né, enfim, também se acentuou esse risco, agora não tem nenhuma grande preocupação. Estados Unidos se monitorando, economia ainda crescendo por lá, né? Enfim, a gente não tem nenhum risco nem exógeno, né, fora do Brasil, nem interno, reformas, arcabouço. Está tudo muito endireitado para começar a trazer um ciclo de corte de Selic aqui, Débora.
É isso. Vamos dar uma olhada nesses outros gráficos que você trouxe, inclusive, para a gente entender, pegar esse gancho aqui, então, agora, Alex, para poder explicar para o pessoal, né, destrinchar um pouco mais essa pesquisa que foi divulgada há pouco? Exato, vamos lá então. Eu coloquei aqui, eu já tinha adiantado um primeiro gráfico, né, sobre o que o mercado achava do Haddad. Aí tem esse segundo gráfico que mostra o seguinte, né, qual é a capacidade do governo de aprovar a sua agenda no Congresso Nacional, né? Então, ou seja, grande parte do mercado, que eu estou falando em março aqui, colocava como 20% como uma expectativa baixa. E agora tem 24%. A maior parte do mercado coloca como regular, neutro. Não está nem para um lado, nem para o outro. Era 47%, agora 49%. Mas o que surpreendeu foi, basicamente, ali as expectativas, né, que eram mais altas em março. Agora, enfim, até chegaram a cair em maio, né, bem forte, mas agora ficando em 27%. O que eu destaco aqui, acho que muito do mercado, você vê que não mudou muito de março para cá, mesmo tendo aprovação na Câmara, né, indo agora para o Senado, porque realmente não foi batido o martelo, realmente não foi colocado, né, de fato as implementações. Ainda precisa passar pelo Senado, a própria reforma tributária. Então tem alguns pontos que o mercado está esperando, até o mesmo estrangeiro, gringo, agências de risco, está todo mundo esperando implementar, vai ser até alguma mudança de texto, qual mudança que vai ser, para realmente o mercado reprecificar esse ponto. Bom, segundo o gráfico aqui que a gente tem para destacar dessa pesquisa Genial Quest, em relação à política econômica, né? Então, do país, se está na direção certa ou errada. Então, em março, olha que legal, em março o mercado esperava, 98% do mercado esperava em março, que a direção do país, né, a direção da política econômica do país estava em direção errada. E agora o mercado meio que se equivocou e colocou aí de 2% para 47%, que a política econômica do país está indo na direção certa. Tá? Acho que grande parte disso está relacionada à capacidade do Congresso e do Fernando Haddad, que foi mesmo até essa pesquisa que eu comentei aqui, essa mesma pesquisa de um outro gráfico que eu coloquei. Bom, daqui para frente nós temos um outro gráfico interessante que mostra nos próximos 12 meses qual a sua expectativa em relação à economia. Então o mercado estava muito cético em março, né? O mercado esperava 6% de expectativa de melhora, agora o mercado já coloca 53% de melhora. Então isso mostra, né, porque de março para cá a bolsa subiu também, né? Enfim, já começa a mostrar que o mercado já começa a revisar as expectativas. 78% do mercado esperava que a expectativa da economia nos próximos 12 meses iriam piorar. Agora somente 20%, né? 21% precisamente espera que a expectativa da economia, de acordo com essa pesquisa, piore. Então foi basicamente uma reversão de expectativa, né? Todo mundo que era pessimista começou a ficar mais otimista. E isso reflete sim nos ativos de risco, reflete no dólar, de forma geral. Débora, então, acho que esses são os principais gráficos aqui que eu queria destacar. Acho que tem diversos aqui, dezenas, mas acho que esses são os principais que mostram o otimismo, né? E, enfim, uma das... Claro que essa pesquisa necessariamente não vai, né, dar todas as respostas, mas é uma proxy do que o investidor, do que realmente, né, os investidores, enfim, a população brasileira pensa sobre a ótica, né, da fiscal e política no nosso Brasil, aqui que está passando agora nesse momento de março para cá. É verdade, viu? Bom ponto, Alex. Deixa eu só trazer outra informação aqui, e aí eu vou me despedindo na sequência do Marco Prado, gente. As ações do varejo, do setor varejista, né, têm sido afetadas por causa daquela isenção aos marketplaces. Pelo menos as varejistas brasileiras estão cobrando do governo ações em relação ao cenário de maior ocupação do mercado por produtos asiáticos. Depois da decisão de isentar o imposto de 60% das remessas internacionais em até $50, tá? Foi aquela grande discussão, né, em relação à cobrança de impostos dos marketplaces chineses na Bolsa. As ações dessas empresas já estão sendo penalizadas, a gente vem acompanhando, na verdade, desde o momento da pandemia, né? E aí, depois, com juros, com inflação, tudo isso vem impactando o setor de varejo bastante, né? E a gente continua vendo isso. Guararapes estava aqui, ó. Guararapes, Grupo Soma, Arezzo. Se a gente der uma olhada aqui, Via, por exemplo, também em queda ontem de 0,44%, ou seja, grandes varejistas vêm sofrendo e sendo impactadas por causa dessas decisões. No Grupo Guararapes, por exemplo, inclusive é um relatório do BOFA e do CIT, eles destacam que os efeitos negativos da isenção, principalmente para as redes de vestuário, podem aumentar, inclusive, nos próximos meses, diante dessa decisão do governo dessa isenção. Mais uma coisinha ali para poder impactar nesse setor de varejo, que já vem sentindo tanto, né? Ou seja, mais um, se a gente pode dizer, tem que ter uma certa cautela realmente
nesse setor que está muito exposto ali a diversas variantes, né, Alex? Exatamente, Débora. Acho que, de novo, né, é um desafio grande, né, de curto prazo, né, enfim, né, a gente tem todos os argumentos não convencem agora, né, enfim, dessas expectativas, mas quando a gente coloca aí já para o ano que vem, e principalmente a partir do terceiro trimestre, né, que já começa a ter uma sazonalidade mais positiva, aí o mercado começa a ter uma narrativa um pouco melhor, não só no setor de varejo, né, enfim, no setor mais ligado a toda a inflexão da economia, mas eu acho que a Bolsa em geral, acho que essa pesquisa aí que eu também falei agora há pouco sintetiza muito isso, né? O mercado ele vai começar a revisar as expectativas agora, né? Já estão revisando, e o segundo tri acho que não vai ter nenhuma grande mudança, mas a partir do terceiro, quarto trimestre do ano que vem o mercado deve reprecificar bem. Tem algumas teses que já precificaram grande parte e outras teses que não precificaram tão bem assim, porque depende de mais gatilhos macro do que micro para se beneficiarem, Débora. Aí. Seu Marco Prado, seu recadinho aqui para os investidores, para quem está nos acompanhando nessa quarta-feira, dados saindo ali de inflação, o dólar vai indo, olha só, deixa eu só atualizar para o pessoal que está nos acompanhando. A gente já tem o índice futuro subindo 0,20 agora nesse momento. O dólar futuro que chegou a bater mínima aqui, né, de 4,86, está testando um positivinho aqui agora em 4,87. Seria a expectativa aí desse CPI, Marco? O CPI no radar, né? Mas antes eu queria só, para finalizar, falar um pouquinho dessa pesquisa da Genial. Por favor. Investimentos, da minha amiga Carol Pink, do Márcio, do Manuel, que fazem pesquisas bem legais lá, Genial Investimento, uma casa que está crescendo bastante aqui. Mostra que, na verdade, assim, esse governo que está atuando, que não era o preferido do mercado financeiro, não chegaria até junho, né? Julho, o mercado acreditava que até junho, julho, o Brasil ia chegar. Então, a gente já começa a ver um outro semestre com uma projeção mais positiva, né? Então, mostra o sentimento do mercado financeiro como um todo, traduz muito bem, e que a minha preocupação só passa a ser se o mercado todo começar a ficar muito otimista. Aí eu fico pessimista, né? Que a massa sempre realmente acaba indo contra isso. Sobre o dia de hoje, CPI no radar, né? Daqui 13 minutos você vai anunciar para todo mundo aí, né, Débora? O que veio do CPI, e o Alex vai ter que fazer a análise aí ao vivo e a cores aí, passar esse bastão para vocês, hein? Está muito bem representado, que diga-se de passagem. Meu querido, muito obrigada. Eu espero você aqui na nossa programação nessa quinta-feira. Muito obrigada mesmo. Bons negócios, a gente vai se falando. Bom pregão. Obrigada. A gente segue de olho por aqui, tá? Alex, deixa eu só trazer uma informação que eu tinha falado aqui, só para a gente comentar rapidamente, logo no início, né, desse Primarket, eu falei sobre a Disney, né, os visitantes enfrentando menos filas por lá e que isso tem preocupado a direção dos parques, que já tem feito, inclusive, promoções, por exemplo, para o período de final de ano, né, nos hotéis ali da região, que é um período de pico, né, mas aí o que tem se visto é totalmente ao contrário. No dia da Independence Day lá nos Estados Unidos, foi um dos piores ali, né, em termos de volume de visitas no parque, ou seja, as pessoas não têm ali buscado tanto. Tem vários outros fatores, mas a Disney em si tem enfrentado também problemas na questão do streaming, né, perdas ali nesse ponto. E agora, nessa questão do parque mesmo em si, existe uma briga com o governo, inclusive da Flórida. Muitos estão reclamando ali dos preços dos ingressos, talvez uma questão muito mais de gerência ali para a companhia. Bem, tem que ficar de olho, porque no final das contas está listado ali, tem muitos investidores por trás, mas o cenário parece não ser tão positivo assim. Mesmo o dólar ficando mais barato e podendo, né, o pessoal aí dar uma visitadinha lá no Mickey, viu, Alex? Exatamente, Débora. Eu vejo que essa questão, principalmente dos parques da Europa, né, com dificuldade, porque a Europa a gente está passando por uma questão de inflação muito alta, está falando de preços, né, de ingressos, né? Então, a inflação realmente está pesando por lá e a atividade econômica tende a piorar para depois melhorar, porque o Banco Central Europeu vai realmente subir mais os juros, como já está subindo, para realmente trazer essa aceleração da economia, para depois realmente, né, colocar nos eixos, né, o crescimento econômico na Europa. Está muito mais difícil que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, apesar dos parques, né, em Orlando, né, enfim, os famosos parques ainda tem aí uma grande expectativa de crescimento, mas, por outro lado, que eu tenho visto também em últimas notícias, Débora, alguns investimentos que eles fizeram na casa de milhões de dólares, eles já estão fechando. Então, inclusive, eles até tinham aberto um hotel nos últimos 2 anos que não vingou, eles tiveram que fechar, enfim, questão de estratégia. Mas eu acho que, de fato, os parques ainda... eu estava vendo uma notícia também, acho que dos últimos 3 meses, que os números de visita ainda não bateram o nível pré-pandemia, né, enfim, pegando o agregado.
Mas, enfim, a companhia tem investido muito, né? Enfim, tem mostrado grandes lançamentos. Acho que a capacidade de invenção e reinvenção da tese de Disney, acho que é indiscutível. Enfim, é uma tese aí realmente muito perene, isso não tem como debater, Débora. Mas realmente que o mercado não coloca o devido preço agora no curto prazo para os grandes gatilhos e principalmente, claro, um deles aí que eu chamo de velha economia, que seria os parques, né? Porque a nova economia é o streaming, né? Que agora a companhia está investindo bastante. É isso. Alex, seu recadinho final aí para os investidores nessa quarta-feira, dia de dados importantes dos Estados Unidos, para a gente ficar de olho por aqui. Exatamente. Vamos ver como que deva vir aí esse CPI, né? Então, enfim, amanhã é o PPI, sexta-feira a temporada de balanço. Estou muito ansioso para essa temporada de resultados, para ver como que os bancos estão se comportando, para entender como que realmente a economia dos Estados Unidos se comportou de fato. Não está se comportou porque o resultado do segundo trimestre que já passou. Mas isso pode sim trazer alguns sinais do que a gente pode observar a partir do terceiro e quarto trimestre para esse ano, expectativa para o ano 2023 como um todo. E sim, claro, se teremos aí uma surpresa positiva, claro que é isso que a gente espera, né? Sempre otimista para esse ano, enfim, para aqui no Brasil. Acho que hoje, novamente, mesmo com esse IPCA de ontem, né, que veio dando a expectativa, mas os núcleos preocupando, na minha opinião, acho que está tudo dentro do consenso, 0,25. Vamos ficar um pouco mais cauteloso agora, não precisa falar em meio, nem um ponto percentual, vamos começar a falar de 0,25, mas que comece em agosto. Se começar em agosto, está tudo certo, Débora, e a Bolsa vai comemorar, enfim, grande chance aí de passar desses fadídicos aí 120 mil pontos, Débora. É que tá difícil, hein, Alex? Tá travado ali o negócio. É um ponto Exatamente. De resistência muito grande. Então vamos acompanhar, Alex. Muito obrigada pela companhia. Te espero aqui amanhã. Te espero aqui nessa quinta-feira. Bom dia, bons negócios para você. E olha só, dólar futuro tá aqui, ó, leve alta, 0,05 agora no positivo, 4,87, segue aí, né, o câmbio nesse momento, que tem aí, claro, como grande trava nesse grande ponto, né, de radar nessa quarta-feira, que é justamente a divulgação do CPI logo mais, tá? No índice futuro do Ibovespa, a gente tem uma alta de 0,27, vem sustentando dessa forma, tá nos 119.445 pontos agora, né? Enquanto isso, eu também tô de olho lá no mercado americano, faltando só alguns minutinhos para a divulgação do CPI, nos índices futuros por lá, permanecemos, né, com bolsas subindo, ainda segue esse cenário um pouco mais otimista, Dow Jones Futuro subindo 0,11%, S&P 500 subindo 0,22%, Nasdaq Futuro subindo 0,35%, justamente na expectativa desse CPI que sai logo mais, tá? Na Europa, também ainda permanece cenário mais otimista, acompanhando não só o fechamento de Nova York dessa terça, mas também, né, essa pré-abertura do mercado americano. Dow Jones agora subindo 0,83%, CAC na França subindo 0,70%, FTSE no Reino Unido sobe agora 1,39%. Nas commodities, teremos relatório do barril de petróleo sendo divulgado lá dos Estados Unidos, relatório de estoques de petróleo sendo divulgado nos Estados Unidos logo mais às 10 horas. Por lá, o Brent ainda está na casa dos $79 o barril por enquanto, alta de 0,37%, ainda não furou os $80, eu vou acompanhando aqui para ir atualizando vocês a qualquer momento. O WTI também sobe agora 0,55%, está $75,29 o barril do petróleo. Lembrando que tá aí, né, Petrobras pedindo para que o CAD intervenha em relação à Bicom, para que o CAD defenda esse direito, segundo o ministro de Minas e Energia, da Petrobras, definir o preço, a política de preço da companhia de acordo com o que ela acha realmente interessante e não da Bicom, que contestou no CAD esse último corte da gasolina anunciado pela Petrobras. A gente vai acompanhando, inclusive, o efeito disso durante esse dia, né, na ação aqui no mercado. Só para vocês ficarem atentos também, eu estou de olho aqui nas últimas informações do mercado, o dólar está aqui levemente, né, em alta, mas no mundo o dólar tem caído globalmente, chegou a atingir uma mínima, gente, de 2 meses e antes, né, nessa expectativa pelos dados da inflação dos Estados Unidos. Temos CPI, temos PPI, tem livro bege também às 3 horas da tarde, a gente não pode esquecer. Então, uma semana importante, dados importantes também lá fora. O dia promete, vamos ficar de olho por aqui. Você continua com a gente na nossa programação ao vivo, às 10 horas da manhã eu trago a abertura aqui do Ibovespa em tempo real para todos vocês. Mas vocês continuam porque a Paula Moraes está chegando com o Felipe Nascimento, trazendo mais informações do mercado, claro, também, né, que expectativa, né, e o efeito de todas essas notícias que a gente já vem aqui debatendo com todos vocês, sempre com os melhores especialistas. Isso você só encontra aqui na BMC News. Muito obrigada pela audiência de todos que estão aqui desde cedinho comigo. Continue na nossa programação, eu volto já já. Até lá.